bem-vindos a mais um Músicos Essenciais. Olha, eu sei que todo programa eu falo que o programa tá muito especial, mas hoje tá um pouco mais, porque é o seguinte, além de ser o meu aniversário, quando estamos aqui gravando o Músicos Essenciais, eu ganhei de presente essa entrevista. Pra mim, eu considero um presente, porque é um cara que eu sou muito fã já faz tempo, e ele jura que já me seguia. Não sei, eu acho que é mentira. Eu estou falando de nada mais, nada menos que Estevão Queiroga. Ô, velho, meu mano. Obrigado, bom cara. demais estar aqui. Eu te seguia antes, cara. Que presentaço, velho. Você me seguia mesmo, bicho? Seguia antes. Por que você segue pessoas, eu admirava pessoas você, tão cara. ruins, cara? Você precisa melhorar as pessoas que você segue. O meu timeline é só de top pra dan top. Daí, só daí pra cima. Nossa, bicho, já começamos em alto nível. Começamos em alto nível. É isso aí. Estevão Queiroga, velho, eu já quero saber logo de cara. Diga. Que coisa é essa de Manaus e tal? Mano, me explica um pouco disso. Como que é essa sua conexão? Eu nasci em João Pessoa, cresci no Amazonas. Eu me considero amazonense, né? Porque cresci lá, vivi lá a vida inteira. Mudei para São Paulo em 2006, né? Mas eu trabalho com outras coisas além de música. Eu sei. Então eu faço trabalho Também vamos falar disso. com games, Quero com muito animação, saber com disso. tudo. E aí eu tenho uma empresa chamada Petit Fabrique, sou diretor de criação lá, e a gente faz um monte de coisa, né? De série de animação. Tem música também, no final das contas, porque alguns desses produtos que a gente está trabalhando tem música no meio, né? E eu acabo mexendo um pouquinho com música lá, mas não é o principal do negócio. E a gente tem um escritório em Manaus também, então assim, Mas tudo que acontece de música acontece em São Paulo. Exatamente. Minha esposa é de São Paulo. Ah, né? sim. Aí eu tenho um filho que nasceu em Manaus, outro que nasceu no Rio. Minha vida é Então tô sempre viajando. Tá bem misturado aí pelo Brasil. Tô sempre viajando. Então a gente vê um pouco dessa mistura de Brasis na sua música, né, cara? Demais, total, cara. Tem o Nordeste, que eu acho que a gente é um pouco mais familiarizado, apesar de ainda faltar o Brasil valorizar mais nessa cultura nordestina, mas tem ainda o Norte, que é uma influência muito grande na minha musicalidade e que pouco se conhece. Tudo que se sabe do Norte é o bate forte, o tambor, tic-tic-tá. E só, claro, tô falando do Norte especificamente do Amazonas, porque o Pará ele já exportou muita música pro Brasil, muita música boa, né? Uhum. Então, ali do Pará tem de Gênio do Boco, Fafá de Belém, Nilson Chaves e toda essa turma aí que faz brega, tecnobrega, calypso, Gabi Amarantos, quer dizer, e esses DJs agora tem um monte aí, né? Então, assim, tem muita música que vem do Pará, mas o próprio carimbó e tal, mas o Amazonas ele é um pouco mais isolado, mas o Amazonas tem um movimento musical muito forte, muito peculiar também, que tá no meio da minha música ali, a galera nem percebe. Vai no meio desse, ou não sabe o que é, acha um sotaque, as pessoas falam de um sotaque, uma coisa, mas isso vai no meio ali. Mas não consegue identificar, né, exatamente porque isso tudo é misturado com rock, que eu escutei demais, é misturado com blues, que eu escutei demais, é misturado com... Não preciso nem falar, né? O R&B, o soul music, que é assim, sem dúvida a música, o gênero mais influente no planeta Terra, né? Então, assim, eu sou apaixonado também, tenho grandes mestres da música preta norte-americana e também da música brasileira, né? Da MPB, que eu mesmo não estando no epicentro disso acontecer, mas é assim, todo mundo no Brasil ouviu Djavan, todo mundo ouviu Milton Nascimento, né? Então... Essas coisas em algum momento, né? E a música da igreja, né, bicho? Ainda tem a música da igreja. Que no Brasil é essencialmente uma música norte-americana hoje, né? Pois é. Vamos lá. Como a música aconteceu na sua vida? Na minha vida. Nasceu Estevão Queiroga? Cara, eu sou de uma família... Eu acho que, na verdade, todas as famílias nordestinas são muito... O povo nordestino é um povo muito musical. Sim. Então, por exemplo, uma coisa... Mesmo às vezes involuntariamente, né? Mesmo sem ser profissionalmente, a galera já tá... Você tem uma ideia, histórias interessantes. Por exemplo, Luiz Gonzaga, Asa Branca, que é a canção mais famosa do Luiz Gonzaga, cuja letra é do Humberto Dantas, era uma música de improviso que eles faziam em casa. Então eles faziam: "Ô Rafinha, meu amigo, como é bom estar aqui", entendeu? Não vou continuar não, que as minhas por favor. Senão daqui a pouco a gente vai ficar uma disputa aí no Instagram, a gente vai acabar brigando pelo Instagram. É, negócio do cordel aí. Então eles ficavam cantando, e aí vinha outro e rimava: "Ô Estevão, você que..." Vai embora o negócio todo. Se você quiser, eu tenho uma aqui. Manda. Relacionado com
com pastores neopentecostais. Melhor né? Obrigado, tá bom demais. Não, deixa pra lá, não vamos entrar nessa treta não. Mas eles ficavam fazendo isso. Então assim, isso era uma coisa do povo, não era coisa de músico profissional. O Luiz Gonzaga pega não só essa, mas Juazeiro também, que é famosíssima dele. Juazeiro, Juazeiro. Ela também era uma melodia de domínio público e ele lança isso pro mundo, né? Se torna efetivamente a voz disso pro mundo. Mas isso eu acho que isso é uma evidência de como o povo nordestino é musical. Então a minha família é uma família muito musical. Minha avó compõe, escreve poesia. A minha família sempre tinha um negócio assim, reúne todo mundo e vamos fazer uma peça para os adultos, vamos fazer uma música. Era um negócio assim muito, né, bem ativo, assim, bem estimulante para a criatividade da gente. É arte mesmo no geral, né? Desde da parte musical quanto arte cênica, né? Sim, tá tudo ali, a gente estava ali fazendo em casa. Sim. Isso que meus pais sempre me estimularam muito. Mas eu não era especialmente mais musical que nenhuma criança. Eu fiz aula de música e o professor disse que eu não tinha muito talento, tanto de piano quanto de violão. Eu fiz uma aula de violão e um cara lá de Manaus falou, esquece violão com esse teu filho aí. Ele não tem... Caramba, o negócio dele não é violão, não. E aí minha mãe desanimou, meu pai desanimou. Eu realmente ia pra aula, não conseguia concentrar naquela aula, né? E aí eu cantei na igreja, cantei em coral, como todas as crianças. Tinha aquela vozinha de sopranino, né? Antes dos 15, né? Com 9 anos de idade eu tinha um agudo de fazer inveja a Montserrat Caballé, um negócio terrível. E aí depois disso, com uns 13 anos, meu irmão começou a tocar violão. Em casa, ele gostava de Legião Urbana, né? Aí começou a fazer aula de violão, pegava a revistinha e eu não tocava no violão. Mas eu comecei a escrever uns textos. Pelas aulas de literatura eu fui me interessando muito em poesia, então eu fazia umas poesias, assim, e eu cantava em cima das harmonias. Então meu irmão fazia umas harmonias assim, ó. Uns acordes, sabe? Sim, aí eu pegava uma letra e dizia assim: estou apaixonado porque você sabe, sabe? Era aquela melodia de 2 notas ali, eu ia lendo minha poesia em cima. Então essas foram minhas primeiras experiências musicais. Aí eu participei um pouquinho de uma banda na igreja e tal, um negócio, fiz uma banda de rock com meu irmão, a gente compôs várias músicas de rock, umas coisinhas bem assim, feinha, né, hoje em dia. Mas hoje eu lembro com carinho dessa época, né, foi uma época que a gente se divertiu muito. E aí eu comecei a pegar no violão, que é quando eu considero que eu realmente me apaixonei por música pra valer, com uns 16. Porque meu irmão começou a fazer vestibular, estudar para vestibular, ele saía de casa e deixava o violão largado na cama. Aí eu ficava sem fazer nada. Ele é mais velho? Mais velho. E eu aprendi a tocar violão totalmente na experimentação. Então eu não sabia, não foi por revistinha, não foi por vídeo, não foi por aula, foi só... a sonoridade mesmo. Sonoridade. Será que isso aqui existe? Eu ficava assim... Eu ficava brincando. Então até hoje, toda música que eu componho tem algum acorde que eu nunca vi em nenhuma outra canção, assim, porque o meu ouvido busca o acorde e eu vou e caço o acorde aqui. Então eu vou inventando, na verdade, descobrindo os acordes. Então eu aprendi a tocar compondo. Foi um processo de aprender a tocar compondo, mais ou menos com uns 16. Aí daí pra frente não parei mais de compor música também. Antes eu só fazia texto. Daí a partir daí eu comecei a fazer música, texto e tudo misturado, canção. Fui descobrindo o meu lugar. Não me considero nem músico de verdade, nem poeta. Oh, meu Deus do céu. Não, falando sério, não é falsa modéstia, não. É que assim, música pra mim, ela é uma arte independente de texto, ela não precisa de texto. Então se você ouvir Bach, se você escutar Stravinsky, você não sente falta de letra. Se você escutar Chick Corea, se você escutar, sei lá, Thelonious Monk, você não sente falta de letra. É música, e acabou, né? O Ed Mota fala muito disso, assim, o lance dele é música. Então, ele fez o do Itza sem... Ele falou assim, nossa, me interessa o som da voz humana. E ele tá certo nessa visão. Então, música é música. Poesia é poesia. Quando você lê um poema do Fernando Pessoa, do Ferreira Goulart, de qualquer coisa, você não diz assim, nossa, esse aqui fica tão legal com a melodia, apesar de que fizeram um disco lá do Fernando Pessoa com música e tal, que eu particularmente não gostei, achei que ficou estranho. Mas assim, você não sente tanta falta. Já a canção, ela é um lugar, um ponto de encontro entre a música e a poesia. Então é música um pouco menos música, poesia um pouco menos poesia, e sai a canção, entendeu? E ela chega a lugares muito particulares, assim, que eu acho que só a canção chega. Então eu me encontrei na canção. Esse lugar onde você transmite um sentimento com o aspecto musical, né? Melodia e harmonia transmite um sentimento. Trabalhando juntas, né? E a letra, ela dá uma certa clareza do que é aquele sentimento. Então eu sei que é uma tristeza. Qual tristeza? Aí a letra vem e dá uma nitidez, né? E ela produz uns sentimentos muito particulares. Então eu me encontrei na canção. Eu me considero um cancionista, né? Entendi. Nem poeta, nem músico, mas um cancionista. Mas um cancionista
de alto nível. Pô, aí eu fico feliz de você achar isso. Um cancionista de primeira. Eu pelo menos me esforço pra isso, me esforço pra ser um bom cancionista. E onde que tava, nesse paralelo, nessa sua linha do tempo, onde que começou a entrar, estudar música mais seriamente, compor mais seriamente, e os estudos comuns, digamos assim, né? Publicidade, que depois veio, e as outras coisas? Rafa, eu nunca estudei, eu fiz faculdade de jornalismo e larguei. E eu vim fazer uma entrevista em São Paulo, numa agência de publicidade, e o cara me contratou porque ele me achou engraçado, ele me achou louco. Você é meio louco, né? Você é meio engraçado, eu vou te contratar. Então isso não tava lá em meados de 16 anos? Não tava, eu tinha. Eu era assim, eu gostava muito de humanas, tudo que eu gostava era humanas, então eu gostava muito de ler, até hoje é um hábito que eu até gostaria de ter mais disciplina para fazê-lo, né? Mas eu ainda gosto de ler. Aí cinema, tudo que envolvia a inteligência linguística era sempre o meu lance. Então música é linguística, comunicação é linguística, escrever, né? Então eu sempre escrevi razoavelmente bem, me expressei bem e tal. Então isso tudo formou um pacote que foi me empurrando para oportunidades onde eu trabalhava com a minha criatividade. Sim. Então dentro da agência eu fui trabalhando na área de criação. Aí depois disso eu fui me envolvendo com cinema, me envolvendo com games, me envolvendo com animação. Muita coisa interativa, né? Muita coisa de web. Trabalhei com muitas marcas grandes, agências grandes, projetos dentro, fora do Brasil. Ganhei prêmios e tal. E a música foi um pouco assim, porque o que acontece é que para escrever uma canção eu não preciso saber, pelo menos na minha cabeça funcionou assim. Eu não preciso saber o que eu estou fazendo, só preciso ser eficiente em transmitir aquele sentimento. Então, quando os caras falam, toca aí um com nona, com sétima, com 11ª, com 12ª, bicho, eu não faço ideia do que é. Eu não faço ideia de verdade. Então, eu sinto, claro que a estudo, eu sempre defendo isso, né? Não é uma coisa assim, nada na vida é uma coisa que Deus vem lá de cima e diz assim, ó, vai, né? E derrama e diz, vai. Por mais que a gente tenha aptidões. Porque se fosse, ia chover dinheiro, né, bicho? Pois é, porque olha só, você, cara, muito fácil. Você é um cara que tem nitidamente um talento absurdo pra música, mas só você sabe o quanto você estudou pra chegar onde você chegou. E é engraçado que quando o cara é médico ou advogado, ele chama o teu trabalho de dom, mas o dele não é dom. Então o advogado, ele diz assim, não, porque eu tive que estudar, me dedicar muito para ser um bom advogado. Já você tem um dom da música. Ué, deixa eu entender um negócio aqui. Então quer dizer que tu estudou para ser músico. O advogado não estudou para ser advogado, não. Estudou, mas você não estudou, é isso. Então assim, o cara que é advogado não teve nenhuma ação divina no processo dele se tornar um bom advogado. Deus não deu nenhum dom, nenhuma capacidade para ele. Só vida para estudar. Vida, sangue nas veias, ele estudou. Mas você não. Você, para fazer música... Fui agraciado. Deus derramou lá de cima um negócio. Então, o que eu acho? A gente precisa entender, ou tudo é dom, ou Deus realmente deu dons para todo mundo, e um vira advogado, outro médico, outro músico, o outro dançarino, seja lá o que for. Ou nada é dom e todo mundo estudou. Então, a gente precisa entender um pouco, encontrar esse meio do caminho. Então, assim, eu sei que eu estudei, mas eu aprendi de uma maneira empírica. Eu já tive opiniões diferentes dessa, mas hoje, analisando, a minha maneira de estudar, e eu agradeço a Deus, porque, sem dúvida, foi um desejo que Ele colocou no meu coração, foi uma sensibilidade que Ele me deu, foi, enfim, a capacidade de armazenar informações, quer dizer, todas essas coisas são dons de Deus, tudo, no final das contas, vem dele, né? Mas a minha maneira de estudar música, ou canção, ou poesia, seja lá o que for, foi muito na convivência, entendeu? Foi te escutando, eu venho aqui, te escuto, eu te observo, vejo os acordes que você usa e vou guardando essas coisas na minha cabeça de um jeito muito particular. Um dia eu tô fazendo uma música do nada, vem ó, que legal! Aí eu vou pegando esses acordezinhos, essas coisinhas, os caminhos melódicos, absorvo muita coisa diferente, mesmo aquilo que eu aparentemente não produzo, que eu não faria, sons que eu não faria, sons que eu não entendo, às vezes que eu não sei como faz. Então eu tô lá escutando, eu não sei exatamente, mas eu deixo aquilo entrar em mim de alguma maneira, absorver aquilo de alguma maneira. E quando eu vou sentar para compor, eu não me proíbo de fazer nada. Não se limita, né? Não, eu digo assim, se eu quero fazer esse acorde, eu vou fazer, mas eu não sei o nome. Não interessa qual é o nome. Eu achei ele bonito, cadê o acorde? Ah, que legal, aí. Um dia desse, teve um bonitinho que eu achei. Como é que é esse acorde? Olha, te interrompendo rapidinho, vou explicar para você o que é a Music Dot. A Music Dot é uma plataforma semelhante ao Netflix. Você paga uma assinatura mensal e ali dentro você tem acesso a estudar o que você quiser. Pandeiro, que bacana, cara. Ukulele. Já tem ukulele, não? Tem curso de ukulele, já tem sax? Tem.
E é desde o iniciante ao avançado. Eu tenho um curso aqui também que demais, de R&B, introdução ao R&B e New Soul. O Herbert tem uns 10 de harmonização e por aí vai. Então é o seguinte, se você não nasceu com tanto dom quanto o Estevão Queiroga, olha, ou se você tem o dom, não sabe o que você está fazendo e quer aprimorar e quer saber o que você está fazendo, entra lá, musicdot.com.br, siga a gente aí também no Instagram. É isso aí, tamo junto. Mas digo assim, eu não acho que o meu caminho é melhor, pior que de ninguém. Sim, eu super compreendo esse caminho. E eu posso dizer que, de uma certa forma, é um caminho que eu fiz também. Porque eu demorei muito para saber o que eu fazia. Eu tive o lance, né, de sempre tocar na igreja, né, de ter vindo da igreja. Eu era de uma igreja que as músicas eram difíceis, né, que é a Renascer. Né, as músicas da Renascer Praise sempre foram bem cabeçudas, assim, né? Do Clóvis, né? Também. Eu sou de antes até, sou até de antes do Clóvis. Na época de Ney Gomes, 20 anos atrás. Muito bom. Então sempre as harmonias sempre foram bem tortas, assim. Tanto que quando eu fiz essa transição assim, de ir tocar na noite, eu já cheguei com os acordes muito prontos. Os acordes do R&B, do New Soul, já chegaram muito prontos, assim, mesmo sem eu fazer ideia do que era. Depois você foi estudar, então. Aí depois eu precisava ter uma base, né? Mas isso é muito legal, cara. Assim, isso aqui foi um caminho que eu... Hoje, por exemplo, qual é o meu próximo passo que eu busco dar? Eu não busco mais, eu não tenho buscado assim, eu quero tocar coisa mais difícil, nada. Eu tenho procurado me sentir mais livre para escrever, mais livre, mais solto. Esse é o caminho, é o meu estudo, o estudo que eu tenho feito. Então, cada canção que eu faço, eu tento ampliar meu vocabulário, porque eu sinto, Rafa, que a gente recebe uns pacotinhos para compor. Entendeu? Tipo assim, ó, você vai falar de Deus, então pega esse pacotinho aqui, aí você tira as palavras. Vale, montanha, águia, luz, força, poder, mar, fundo. Tem um pacotinho, mas ninguém tem aqui ketchup. Eu vou dizer, não, ketchup, falar com Deus não tem nada a ver. Aí do nada vem alguém, faz uma música, fala de ketchup, fala de Deus e emociona. Consegue fazer Deus não tem nada a ver com ketchup, né? As pessoas têm essa visão. Então, eu tô apaixonado numa música recentemente, assim, é uma música que eu tenho ouvido bastante, que é uma do Salomão do Reggae. Meu Deus do céu, eu esqueci o nome da música, olha. Que ele começa falando da aranha, do sapo boi, do sapo bola. O Salomão é um exemplo claro disso. É sensacional, velho. Salomão é um cara incrível. Eu vi exatamente isso que você falou. Eu vou dar um exemplo mais clássico, assim, que eu sempre falo disso, você tá aqui, ó, no pacote de Deus. Ninguém tinha colocado numa música que fala de Deus, dentro do meio religioso, a palavra ateu, por exemplo. A palavra Big Bang. Aí o Clóvis foi lá e fez Ninguém Explica Deus, um estouro, fala de ateu, fala de Big Bang, fala de... Quer dizer, tá tudo aquilo ali dentro do negócio, quer dizer, não tava no pacote, ele olhou, mas de maneira mais aberta, e da mesma maneira, falar de amor, a gente vai falar de amor, então, beijo, paixão, corpo, pele, toque, te amo, mar, de novo, né? Mas ninguém fala, vou falar de amor, sei lá, ninguém vai colocar, sei lá, o Caetano vai falar de amor e diz, fonte de mel nos olhos de geisha, kabuki máscara, choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias, você é mãe do sol. Essa música é cheia de, né? E ela é linda, né? Como é que é? Essa é linda. Fonte de mel nos olhos de geisha, kabuki máscara, choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias, você é mãe do sol. A sua coisa é toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olhar pra trás. Quer dizer, então, entendeu? Aí gosto de ver você no seu ritmo e tal. Então ele vai falando, ele usa vocabulários que não estão no pacote, entendeu? Sempre vou te amar, seus olhos, sua boca. Quer dizer, essas coisas são clichês que a gente vem repetindo há muito tempo. E os clichês vêm na harmonia, vêm na melodia, vêm na letra. E eu acho que isso aí, Rafa... Tá faltando uma surpresa, né? E eu acho que isso não é uma coisa que você busca fora. Por incrível que pareça, Rafa, eu acho que isso é honestidade. O compositor, quando ele tem honestidade, sai, por exemplo, tem aspectos do teu relacionamento com a tua esposa que só vocês dois viveram. Então você vai estar lá cantando e vai dizer assim, não sei o que, gosto de você, até de quando você, antes de dormir, toma um susto. Sei lá, uma coisa que vocês vivem. Falando inventando qualquer coisa aqui.
Aí você bota isso na música, cara, imediatamente cria uma conexão. Quem tá ouvindo emociona e não sabe por quê. Sabe por quê? Verdade. Verdade. Verdade emociona, mano. É isso. Agora você vai pegar e falar assim, linda, seus cabelos. Pô, bicho, não faz isso, cara. Rafa, é a vida, mano. É a vida. Chega com a tua mulher de manhã, quando ela acordar, e fala assim pra ela, você é maravilhosa. Você é tudo para mim. Você é o ser humano mais especial que já pisou. Ela vai dizer, nossa, isso parece o maior elogio do mundo, mas é clichê. A minha é capaz dela me bater. Exatamente, pô. Agora, se você faz um elogio pontual, específico, de uma coisa no detalhe, entendeu? Sim. Pô, isso emociona, cara. Então, assim, a verdade é o que toca, gente. E o louco é que os crentes, a maioria dos crentes, por exemplo, eu vim de igreja, você também, você sabe disso, os crentes, a maioria deles se inspira, teoricamente, na Bíblia, mas eles não fazem o que a própria Bíblia faz, que a Bíblia tem livro de sexo. Exatamente. A Bíblia tem, que é de poesia, de música. É um livro de música, de sexo, é um livro erótico, falando do sexo entre homem e mulher, falando das partes íntimas do corpo, entendeu? Falando de seio, falando de beijar, falando de toque. Cadê? Se um cara lançar uma música hoje falando do seio, nossa. Pô, bicho, entendeu? E tá lá na Bíblia. Então, teoricamente, a Bíblia é inspiração, pô. Entendeu? A Bíblia tem poema onde o cara fala da profissão dele. O cara compara. Então, o cara é pastor, ele fez o salmo do pastor. É tipo você fazer o salmo do músico hoje, falar que o Senhor é o teu músico, o Senhor é o teu gari, o Senhor é o teu pedreiro, o Senhor é o teu advogado. E todas essas profissões você conseguiria encontrar poesia e beleza para colocar, entendeu? Então, o que eu sinto que a minha ferramenta de composição é a verdade, é a busca que eu tenho feito. Só que não é fácil. Não se aprende em escola e é um processo de aprendizado, de autoanálise muito grande. Por que eu fui mentiroso nessa aqui? Por que nessa aqui eu não falei a verdade mesmo? Por que nessa aqui eu mascarei? Você tem algum processo, algum ritual, algo que sempre tem que acontecer ou uma música não tem nada a ver com a outra para nascer? Olha, tem exceções, mas no geral eu faço primeiro uma melodia. Ah, você começa pela melodia. Primeiro uma melodia. Olha que louco, eu acho que eu falei isso no último programa com o Tuto Ferraz. Eu tenho problema com melodia, eu começo pelas harmonias. É mesmo? E depois eu vou tentando encaixar as melodias. Rola também comigo, eu acho que na verdade, assim, melodia com harmonia, eu acho que essas coisas nascem um pouco juntas. Uma outra coisa que acontece bastante é uma frase, que é o caso de Quem Sou Eu, por exemplo. Quem sou eu? Isso aqui veio junto na cabeça, melodia, harmonia e esse pedaço da letra. E algumas outras já também. Veio esse teco. Já, mas a partir do norte foi. Lindo isso. Vamos aproveitar e fazer essa? Vamos. A partida e o norte. Quando eu partiu-se em mim meu coração. Meus pés tremeram ao pisar em outro chão. Eu disse adeus e adeus eu disse sem razão que a minha companhia era a solidão. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Por sobre a estrada anoiteceu e amanheceu. E eu vi que os dias mais sombrios também são teus. O homem que eu parti de casa se perdeu. E a caminhada fabricou um novo eu. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus.
alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. O que eu sinto é que quando você faz primeiro a melodia ou a harmonia, quando você tem essa parte musical toda pronta, você tem uma ideia do sentimento. Depois você só vai lá cavar o que é, do que isso aqui tá falando já. Porque já fala de alguma coisa, né? Ela tem alguma ideia ali já, só tem que cavar. Mas quando você faz primeiro a letra, você acaba fazendo umas melodias meio... Já viu? O cara que faz primeira letra? Sim. Porque ele fica se matando pra tentar encaixar um no outro. Pô, né? e às vezes dá umas forçadas horríveis, né? Tipo assim... Cria um monte de prosódia. Eu gosto muito de você... Como é legal estar contigo. Eu gosto muito de você. Como é legal estar contigo. Não, fora quando dá prosódia, né? Você tem um problema com isso? Eu fico muito bravo. Ó, às vezes eu deixo. Às vezes eu deixo passar uma coisa ou outra quando eu sinto que não tá incomodando. Deixa eu ver uma minha aqui que tem. Não, aqui ó. Não posso pagar um preço para ser amado. Quem me ama já pagou o preço do amor. Não posso pagar um preço para ser amado, pois a vida de quem ama é o preço do amor. Ah, mas passou muito suave. Não acho que é só na primeira, né? Posso. Posso, preço. Acho que é só no começo. Até que o preço passe, pô. Eu tenho... Não posso pagar um preço. Que tem uma tônica no preço. Eu tinha um tio, professor de português, e ele colocava... Uma vez, quando eu comecei nessa onda de compor, eu e meu irmão e tal, ele falou que isso acabava se encaixando como licença poética, assim, a prosódia, que não era exatamente um problema, um erro. Tem muita música, tem muito que clássico. Tem muito, né? Não, tem muito clássico no Brasil que tem, né? E às vezes o cara usa de propósito, então... Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. Esse aí tem todos, ó. Quem não chora morre com fome, mas quem tem nome joga prata, né, pro ar. Aí que depois, até o Fagner, tem uma gravação do Fagner e fala: quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. Quem não chora morre com fome, que seria o correto. Mas aí se tu for ver bem no ritmo, né? No time não daria. No time, mas chega a parecer que é intencional. Jorge né? Ben, muito também. Ah, demais, cara. Jorge Ben é o rei de muitas coisas erradas, não é mesmo? Mas ao mesmo tempo dão muito certo. Não, um gênio. Então, ele é um gênio, cara. Ele é um brilhante, gênio. Cara. Mas eu acho muito louco. Se você pegar qualquer gravação aberta dele, velho, os violões estão assim, né? Mas foi o que deu a identidade do som do cara, total, bicho. Gênio demais, assim. Fora as coisas que ele realmente faz de propósito, os trocadilhos, enfim, né? Pô, cara, eu penso assim, eu acho que você tem que... Eu acho que a palavra-chave é intencionalidade. Sim. Acho que a gente, como artista, tem que fazer aquilo de propósito. Você tem um lance muito provocativo. Você é desses que defende que a arte realmente tem que ser algo para provocar o ouvinte, o consumidor? Eu acho que assim... Você não se considera provocativo? Provocativo, na minha arte. Será que eu te dei uma... Interessante. Eu coloquei um adjetivo que você nunca tinha pensado. Pode ser que eu seja. Talvez, eu não sei, eu não gosto de briga. Eu não gosto de... Quando eu sinto que sai pela culatra, que a pessoa se chateou, me entristece. Eu não queria que a pessoa, sabe, que quem ouviu uma brincadeira, que ouviu um negócio se chateasse. Eu falo sempre na intenção de trazer pra perto. Ó, vamos refletir sobre isso, deixa eu te trazer pra junto. Eu não gosto de separar. Mas eu acho que ficar num lugar, nessa zona de conforto, ficar nesse lugar da neutralidade não me interessa. Então fazer canção pra ganhar dinheiro, olha, eu digo uma coisa, eu como um cara que já trabalhei com um monte de outras coisas, eu digo assim, tem um monte de coisas
mais seguras para você fazer ganhar dinheiro que música. Entendeu? Tem um monte de coisa. Pô, você quer ganhar dinheiro, cara? Sei lá, vai trabalhar com comida, velho. Nem na crise ninguém para de comprar comida. Vai abrir um supermercado e tal. Sempre. Comida tá sempre alta. Então, pô, você gasta no mínimo 40, 50, 80 pau pra fazer um CD. Pra quê? Sabe? Você vai perder muita grana, você vai se ferrar muito pra depois lá na frente você fazer faz um concurso público. Sabe? Vai ter um salário garantido aí, tem funcionário público que ganha 30, 40, 50 pau. Então, assim, estuda muito, sabe? Música você vai ter que estudar pra caramba, vai ter que passar 5, 6 horas por dia, às vezes, estudando, né? Ou compondo, ou tocando, ou lendo, enfim, seja o que for. Pô, passa 5, 6 horas estudando para um concurso público, você vai trabalhar, às vezes, 6 horas por dia, ainda vai ter tempo para fazer música depois. Então, assim, eu acho que esse pensamento de fazer música só pensando na grana tira o papel da arte dentro da sociedade. Porque a arte, na minha opinião, ela tem um lugar dentro da sociedade, e esse lugar da arte na sociedade um amigo meu costuma dizer assim, a arte é uma mediadora da realidade, ela é uma maneira de ajudar a nossa geração, a nossa civilização, né, nós como sociedade, a entendermos a nossa realidade. E o artista tem um papel um pouco de profeta, ele é um cara que desmascara o que está mascarado. Então assim, ó, vocês estão vendo o que está acontecendo com a gente aqui? Ó, ele limpa e coloca na frente. E aí você incomoda, aquilo incomoda, tem gente que odeia, tem gente que ama. Mas o que acontece quando eu escuto um gênio cantando na minha frente, assim, um cara brilhante, sei lá, ou quando eu escuto Belchior, quando eu escuto Milton, enfim, tantos outros caras, esses caras se tornam a minha voz. Eu digo assim, é isso que eu queria dizer e eu não conseguia dizer. E esse cara falou por mim, falou por milhões de pessoas. Mas hoje a gente tem na nossa sociedade esse lance da indústria do entretenimento. Então, quando se trata de indústria de entretenimento, tem muita gente que não está preocupada em ser artista, mas em ser um produto de consumo, que a gente também chama de artista, mas efetivamente não tem feito o papel da arte porque ele não revela nada. Ele simplesmente repete uma coisa que já é de conhecimento de todos. Por exemplo, todo mundo quer transar. O cara faz uma música em cima disso. Ele vai dizer, senta, senta, senta. Então, esse cara não necessariamente está revelando nada. Esse cara está só repetindo uma pseudo-verdade, uma mentira ou uma verdade, mas que tem muito mais camadas, mas ele está na camada mais rasa de todas, assim como ele pode dizer assim, eu love. Tem e também. É a mesma coisa. E tem também, mas ele também está só na primeira camada, né? Então eu acho que cada um dá aquilo que tem, aquilo que pode. Então assim, eu acho que eu entendo quem faz só produto de entretenimento. Eu trabalho com entretenimento também em outras áreas, animação, cinema, essas coisas são entretenimento também. Mas eu como compositor penso assim, eu não vou colocar a minha necessidade de ficar rico, um desejo de ficar rico em cima desse negócio aqui. Eu prefiro eu tenho mais desejo de ser relevante. Eu prefiro botar uma música na tua vida e você dizer assim, caramba, Estevão, aquilo que você mexeu comigo, me sacudiu e eu vi uma coisa que eu não estava vendo. Porque isso que acontece primeiro comigo. Quando eu componho alguma coisa, aquilo mexe primeiro comigo, Rafa. Então assim, eu fico incomodado, eu choro, dói, eu tenho às vezes medo de colocar no papel, porque eu tenho medo de que aquilo seja verdade e mas eu vou lá e coloco. Então, eu quero que você faça isso comigo e com você e cada um que vá no seu rolê aí, cada um, não, eu quero cantar só isso aqui, vai ficar em paz. As pessoas conhecem mais de Estevão Queiroga ouvindo suas músicas? As suas músicas são totalmente pessoais? Sem dúvida, totalmente pessoais. Eu gosto que elas sejam pessoais e universais ao mesmo tempo, porque eu acho que a pessoalidade é o segredo da universalidade. No final das contas, meu pai fala muito isso nas pregações, meu pai é pastor, as nossas necessidades são as mesmas, né? Eu penso que os nossos defeitos, os defeitos em si são diferentes, mas ainda assim totalmente, cara. Quando você necessidades. ergue a sua voz, você é voz para muita gente. Então assim, um cara tá com depressão, ele acha que ele é a única pessoa do mundo com depressão. Eu já passei por isso. Não, só eu sou o pior do mundo, sou o pior cocô do planeta e tal, você tá se achando nada. E você descobre quando você levanta a sua voz que tem um monte de gente com a mesma coisa. E isso é um processo de cura. Compartilhar fraquezas é um processo de cura. Então, se uma coisa se tem um cantinho ali escuro, sombrio, cara, o que eu faço? Eu deixo ali, não, acendo a luz em cima. Então eu penso que meu papel como artista é acender a luz em cima. Então assim, cadê, tem um negócio escuro aqui, vamos acender, vamos ver todo mundo aqui, né? E não necessariamente, veja, eu não gosto, eu posto pouco da minha esposa, dos meus filhos, assim, eu tenho hábitos pessoais, às vezes, não acho que essas coisas são tão relevantes, né? Não é importante até a gente entender o que é
o que é realmente fazer um trabalho artístico pessoal e que seja a voz de muita gente, e o que é fazer simplesmente uma exposição de si. Olha a minha calcinha nova, olha o tênis novo que eu comprei. Essas coisas são de todo mundo e tal, mas eu não penso que elas tenham o papel de gerar reflexão, porque não é relevante. Né? Aquilo que a gente quer mostrar, Rafa, a gente não precisa ver. O que eu quero mostrar na minha música é aquilo que eu não quero mostrar. Por isso que eu faço canção. Eu digo assim, ó, a gente só faz arte, mano, quando a coisa não tá boa, quando a gente precisa resolver algum problema. Eu digo assim, eu só faço música quando tem um problema, por isso que eu faço tanta música, né? Não funciona assim. Cara, se uma coisa é irrelevante, a gente não precisa fazer uma canção sobre aquilo. Veja na essência o que é uma canção, ou o que é música, o que é poesia e tal. É uma recombinação. Mano, há quantos anos, há quantos séculos, há quantos milênios a gente tá fazendo música e poesia nesse planeta? E ainda assim vem o Rafa dando top e diz assim, pô, eu vou fazer uma nova combinação aqui. E o Estevão fazer uma nova combinação. Então o artista, ele é em essência um cara que tá incomodado, um cara que tá inconformado. Ele olha pro mundo e diz, não tá bom ainda, vou combinar de novo, essas cores, vou pintar de outro jeito. Pô, quantos milhões de quadros, bilhões já foram pintados, ainda vem um cara e diz, eu vou pintar outro. Então acho que a gente só precisa recombinar e readaptar aquilo que precisa ser resolvido de alguma maneira. Então eu entendo o lugar que cada um encontra. O meu lugar é o lugar de acender a luz em cima daquilo. Isso aqui eu vou te mostrar. Pum. Essa tristezinha aqui, ou essa superação, ou essa desistência, seja lá o que for. Vou acender essa luz e a gente vai olhar para isso aqui juntos, para ver se a gente se entende um pouco melhor. Você compõe música para outros artistas e... Mais uma pergunta dentro da mesma. Você acredita em música sob encomenda? Cara, eu acredito sim, dá pra fazer, né? Óbvio que dá pra fazer. Mas eu tenho um pouco de... né? Preguiça Dá um bodezinho, né? Dá. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de compor com o artista, com a pessoa. Então se a gente fica amigo, assim, pô, anda junto... Vamos fazer alguma coisa? Vamos. Aí a gente tá aí andando. Mas não tem um dia assim que você compôs assim, você olhou e falou, caramba, isso daqui é a cara de fulano. Olha... Já aconteceu? Teve uma canção minha que eu gravei, chama Bom e Mal, por exemplo. Eu achava ela a cara do Mauro Henrique. Sim. E eu acabei gravando ela com o Mauro no meu que DVD. Demais, cara. Convidei ele pra gravar. Mas não rolou dele gravar. Que mais? Eu escrevi recentemente uma canção pra uma amiga minha que chama Ana Sama, que é uma cantora de MPB. Escrevi o disco inteiro dela. Então, eu me apaixonei, assim, pela ideia de fazer o projeto. E a Ana é uma amiga muito querida e eu escrevi o disco inteiro dela. Aí tinha uns amigos meus de um quarteto chamado Communion, não sei se você já ouviu falar. Não conheço. Pô, escrevi, ainda, mas vou ver. Escrevi muita coisa pros caras. Assim, basicamente, você me apaixona, eu digo, vou escrever um monte de música pra você. Aí vou escrever. Fazendo um trabalho de direção artística. Eu andei recentemente fazendo um trabalho de direção artística pra uma galera. E aí, assim... Conheço a pessoa também, a gente se curte. Aí eu fiz agora, por exemplo, produzi o último álbum do Paulinho Nazaré, um EP que ele fez, que chama Agora. Incrível, né, velho? E aí eu escrevi junto com o Paulinho. Então aí é diferente, porque a gente convive, a gente tá junto e a coisa acaba saindo. Então já escrevi com o Paulinho, já escrevi... na época eu era muito amigo do Sérgio Sass também, escrevi um monte de música daquele disco vencedor, do Raiz Coral. Tem alguma que você queira dar uma palhinha? Eu gosto de colocar as pessoas na fogueira aqui, cara. É? Tem alguma que você lembra assim, de bate-pronto pra você fazer? Tem a abertura do disco que é mais, né? Pede calor, Deus me deu verão. Pede voz, Deus me deu... Vou puxar pra cá, né? Deus me deu canção. Pedi resposta, Deus me deu solução. Pedi que olhasse, Deus me deu a mão. Pedi amigos, Deus me deu irmãos. Aí eles fazem direto, né? Pedi pão, Deus me deu sabor. Pedi bens, como é que é? Pedi bens, Deus me deu valor. Pedi sorriso, Deus me deu humor. Pedi vida, Deus me deu vigor. Pedi carinho, Deus me deu amor. Ele tem mais do que eu consigo pedir. Essa música eu gosto pra caramba, chama Mais. Eu achei ela muito bonita, assim, foi uma música... Eu não sabia que era sua e com certeza muita gente não sabia, cara. Pois é, então, e eu escrevi assim... Agora eu gosto mais da música agora. Que simpatia sua, que bom. Aí fiz Perfume também, que a Paloma canta nesse disco, né, que é... Em silêncio me achego a ti,
e sem forças atraída sou ao chão. Dos meus olhos uma lágrima cair, como um bálsamo se espalha em devoção. O sentido de viver encontro aqui, quando aos teus pés derramo o coração. Cada gota do meu ser te dou. Quem tu és, por essa dor que me dá dos teus pés. Sentido mais em mim. Como é que é? Não lembro. Exaustivo esse prato branco, cheiro mais de ti. Por aí vai. Lindo demais. Mas aí essas canções assim, eu fiz numa época, essa aqui é parceria minha com o Jeff Tessales, meu irmãozão que tá no 2EPA. E eu, por isso que eu digo, são amigos, né? Assim, o 2EPA, por exemplo, tem uma canção dele que chama 1 mais 1 igual a 2, que é essa aqui, né? Tá... performou super bem no Spotify, a galera gosta muito, que é abre a porta do teu coração. Como é que é? Enfim, depois procura lá 1 mais 1 igual a 2 do 2EPA, foi tema de uma campanha da Unimed agora. Essa música. Demais, cara. Então assim, eu faço, cara, eu já compus sertanejo com um amigo, eu já compus gospel com um amigo. Já compus funk recentemente de um cara que eu tava fazendo direção artística. Eu tava trabalhando na direção artística. Mas funk de que tipo? Pop funk, né? Pop funk, romantiquinho, coisa do gênero. Sim. Eu tava trabalhando é proibidão, não, né? Não, ainda não. Ainda não cheguei no proibidão. Mas eu tava trabalhando com o Natan Baroni uma época. Então assim, esse trabalho de direção artística eu curto muito fazer, mas eu também faço de maneira muito pontual, porque eu tenho tanta coisa pra fazer. E a direção artística, assim, é basicamente um trabalho que eu misturo um pouco do que eu aprendi fora da música, com publicidade, com marca, com criatividade, com tudo. Para tentar ajudar a galera a se enxergar como artista. Quem eu sou como artista, entende? Uhum. Então, um trabalho quase terapêutico. Vamos conversar sobre isso. Não que eu seja terapeuta, mas logo é quase menos. Isso. É mergulhar, sentar, escutar, encontrar os pontos fortes. É mais um trabalho de... maiêutica, né? Como se fala na filosofia grega clássica. Assim, você pergunta, você não responde muito, você pergunta. Sim. Porque no que a gente fala, responde muito, né? Então, às vezes, você não sabe perguntas básicas pra você. Por que você faz música? Porque eu gosto. Então, se você parar de gostar, você para de fazer. Para de fazer. Então, você só faz o que você gosta. Não, tem coisas que eu faço que eu não gosto. Que coisas que você faz que você não gosta? Quando eu acho que é importante. E a música é importante? Quer dizer, você vai perguntando e a pessoa vai... vai cair numa contradição infinita, né? Então assim, você não sabe às vezes por quê, você não sabe qual é o seu propósito e tal. E eu sempre que tenho essa oportunidade, quando eu encontro alguém assim, aí eu faço isso. Então, eu não me preocupo tanto em ficar mandando música pra ninguém, né? Tem muita coisa minha aí espalhada. Mas eu prefiro compor junto, prefiro sentar e fazer um som do que... grava aqui minha música, grava ali e tal. Sim. Vamos aproveitar... Que você já deu essa aquecida na voz aí. Vamos cantar uma que é um pouquinho mais puxada e depois eu quero que você me fale um pouquinho do clipe dessa música que eu achei sensacional. Enquanto a gente canta, vou até dar trabalho pro Denis aí na edição. Vou pedir pra ele colocar o clipe aí do ladinho, sei lá, em algum lugar, que é Quem Sou Eu. Bora? Quem sou eu? Bora. Demorou. Isso aí. Quem sou eu? Quando as luzes do quarto se apagam, quem sou eu? Quando a voz da censura é calada, quem sou eu? Quando a mente revela os desejos que ela escondeu, quem sou eu? Quando a dona está fora de casa, quem sou eu? Quando eu penso que fico sozinho, onde está Deus? Quando
Quando eu volto a mim mesmo, me assusto. Onde estou eu? Quando brinco de ser outro alguém, o meu personagem vai embora e me deixa sair, e eu faço bobagem. Faço tudo que eu quero fazer e perco a coragem de mudar. O covarde que eu sou, além da embalagem vou, mas eu se coloco pra fora quem sou, existe uma chance de deixar um vazio em mim, e eu tenho outra chance, ou de ser a morada do eu sou, ou quem sou eu. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quando brinco de ser outro alguém, o meu personagem vai embora e me deixa sair, eu faço bobagem. Faço tudo que eu quero fazer e perco a coragem de mudar. O covarde que eu sou, além da embalagem vou, mas eu se coloco pra fora quem sou, existe uma chance de deixar um vazio em mim, e eu tenho outra e outra e outra e outra e outra e outra chance, ou de ser a morada do eu sou, ou quem sou eu. Quem sou eu? Rapaz, bicho, que música é essa? Pô, bicho. Essa música, cara, eu não conhecia essa. Eu ouvi ela bastante essa noite, me preparando pra estar aqui tocando ela junto com você. E, velho, bate forte, hein?
Pois é, cara, essa é uma que incomoda, né, de falar assim. É o que eu falei sobre a provocação, né? Pois é. E aí por isso que eu fiquei um pouco na dúvida, porque eu não sei, se fosse... Eu acho que o que é provocação é aquilo que é talvez direcionado pro outro, entende? Entendi. E você aí de casa? Quem é você? Sabe, você terminar essa música? Mas agora o que eu quero saber... Mas de alguma forma a pessoa se sente assim. Você não acha? Eu acho que a pergunta é essa no final, porque quando você canta, fala quem sou eu? Quem sou eu? Pronto, você acabou de dizer. É. Quando você diz quem sou eu, Sim. né? Sabe aquela brincadeira que você faz quando é pequeno? Ah, quem vai lá? Você. Você? Não, você, mas você falou você, sabe? Que você fica brincando. Eu que vou. Então, quando a gente fala quem sou eu, a gente está perguntando quem é a gente mesmo. Mas eu me fiz essa pergunta. E quem ouve, se permite, né, levar pela ideia, acaba se perguntando, pô, quem sou eu? Sim. Quando as luzes do quarto se apagam, né? Cara, a gente vê nitidamente o seu lado marketing, o seu lado criação nesse clipe. Como foi? Você mesmo que... A ideia foi toda sua, direção? Eu tive essa ideia, no começo era uma ideia de um clipe onde a luz apagava e acendia, tinha uns blacks assim, tá. E cada vez que ela voltava, eu tava de um jeito diferente, né? Para 2 personagens em um. E aí a gente foi evoluindo a ideia junto com o diretor do clipe, que é o Mauro Alencar, o Pedro Anvers também, que criou o clipe junto comigo, e mais uma equipe gigantesca, a gente foi evoluindo e chegou nesse formato, e acabou que eu fiz várias diárias, né? Fiz uma diária pesando 106 quilos. Isso que eu ia perguntar. Tem uma diferença de tempo enorme de um Eu emagreci de 106 para 86 quilos. Uau. Mas foi os 2 personagens. Só pro clipe? Pro personagem. Ah, foi para o personagem mesmo. Deixei o cabelo crescer, a barba crescer 6 meses. Nossa, aí depois eu engordei de novo para fazer aquela última cena. Que eu tava muito magro, aí dei uma enchidinha e fui gravar essa terceira diária já. Cara, em outro lugar. Pô, eu tô arrepiado, velho. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não fazem ideia do que a gente faz pra arte acontecer. Olha aqui, bicho, é sério, velho. Aí, ó. As pessoas não fazem ideia, não acredito, mano. Do que cara, a gente... É muito esforço, e assim, no final das contas, o que eu penso é assim... Pra resumir uma ideia em 4 minutos. Pô, cara, é muito trabalho. São anos, né? São anos. E depois disso, imagina o tanto de efeito especial que teve que fazer, de fogo, de tudo. Apagar, marcador no chão. Porque o que acontece? A gente filmou dentro da mesma casa. Então a gente alugou um galpão, construiu uma casa. Filmou. Colocou um trilho que repete os mesmos movimentos. Não pode andar 1 centímetro. Exatamente. E deixamos a marcação no chão 6 meses, voltamos, destruímos a casa, fizemos outra casa, gravamos as cenas, aí depois teve que apagar tudo. Queimamos a casa de verdade, né? A casa era um galpão, era uma casa dentro de um galpão. Sim. Então a gente, gasolina, queimando tudo ali. Imagina, madrugadas e madrugadas, né? As dietas e tal e tudo mais. Nossa. Mas para fazer esse clipe, para mostrar... E o curioso é que, assim, muita gente... Algumas pessoas entenderam esse clipe de uma maneira moralista, como se eu estivesse dizendo assim, ó... um dos 2 lados é a verdade. E o interessante é que nenhum dos 2 lados é a verdade. Os 2 são fake. Os 2 são totalmente fake. Porque, assim, os 2 têm parte verdade e parte fake, né? Então, assim, nem a gente é como os outros enxergam a gente, né? E nem nós somos como nós nos enxergamos. Porque a gente que vem principalmente de uma formação religiosa tem uma culpa tão absurda que, pô, bicho, a gente acha assim, cara, já comi um brigadeiro, vou comer o buffet inteiro, entendeu? Então a gente é assim com as coisas que a gente considera erradas. Eu dei um passinho pra fora, pô, então vou logo correr uma maratona. Então a culpa empurra a gente, é o que eu costumo dizer, a culpa deixa a gente com mais medo de errar do que vontade de acertar. Então por isso que você vê tantas atrocidades no meio da religião, assim, o cara que professa o nome de Deus fazendo as coisas mais absurdas, porque ele tem mais medo de errar do que vontade de acertar. E aí ele errou, cria uma casca, cria um personagem dentro da casca, e lá dentro todo tipo de coisa podre pode ir acontecendo, né? Então, isso que você falou do esforço, né? Eu costumo dizer assim, a gente não... Eu não acho que a gente tem que valorizar esforço, no seguinte sentido, a gente tem que valorizar resultado. Sim. O resultado é que tem que ser impactante. Então assim, pô, estudei muito, mas tocou feio? Não interessa. Tocou bonito. Quando você estudou 5 minutos? Não interessa. Ficou bonito. Mas o esforço tem muitas maneiras. Por exemplo, de todos os esforços que eu poderia ter feito para fazer essa canção, o pior de todos é ter coragem de colocar para fora quem eu sou.
Isso é o pior. Porque as pessoas... Estevão, você não teve medo de mostrar para as pessoas como você tem problemas com pornografia? E é engraçado que as pessoas ficam achando que o clipe é sobre pornografia. E eu tive o maior cuidado para dizer assim, não quero que as pessoas achem que é sobre isso. Mas é mais sobre culpa. É muito mais sobre culpa, né? E aí as pessoas... porque, nossa, é isso mesmo. Hoje há muitas pessoas assim... Cara, desculpa, não há muitas pessoas. Você é assim, eu sou assim, todo mundo é assim. Todo mundo tem 2, 3, 4, 5 personagens. Aquele filme lá, o Fragmentado, né? Sim, pô, sensacional esse filme. Todo mundo é aquilo ali. De ali tem um pouquinho mais, né? Ali é um pouquinho ali é um pouquinho mais extremo. Mas todo mundo é um pouco aquilo, entende? Então a gente... Essa busca de ser um só, né? Aliás, vamos fazer um parênteses aqui. Que ator, né, velho? Meu amigo. Deus, ali e o louco quando ele faz uma personalidade imitando a outra, velho. É fabuloso, né? Não, ele é Eu achei aquela atuação velho. fantástica. Absurdo. Então, assim, cara, eu acho que isso que você falou é muito interessante. A gente põe anos de sofrimento, de esforço, de estudo para o negócio ficar daquele jeito. E aí eu acho que se tem um recado que a gente pode dar, é o recado de você que está assistindo não ter pena de pagar por show, cara. Não tem pena, sabe por quê? Eu bato muito nessa Não tem um cara assim, eu sei que tem pessoas que esquecem, a pessoa que não tem dinheiro, quer dizer, existe uma pirâmide de necessidades, né? Em primeiro lugar vem a tua saúde, a tua alimentação, né? O teu conforto dentro de casa, a tua segurança, o teu estudo, ok. Mas passou disso, tem muita gente que chega e gasta 100 pau numa balada, feliz da vida, com cerveja, com comida, com não sei o que, com Uber. Tem muita gente que faz isso, tem muita gente que gasta 100 pau num restaurante. Os McDonald's mas se da tu vida, faz cara. um show e tu cobra 30... eu não tenho dinheiro. Então, assim, eu acho que o que acontece no Brasil, que é um fenômeno terrível, que é acho que assim, uma consequência do emburrecimento intencional que foi causado na nossa população por parte dos nossos políticos, de todos os partidos, e continua da mesma maneira, isso vem sido causado ao longo dos anos, é a capacidade de interpretação de texto muito encolhida, que é o que gera a maior parte das discussões na internet, o interesse por assuntos um pouco mais profundos, muito encolhido, muito diminuído. Então, assim... A gente não percebe o valor de gastar 30, 40, 50, 100, 200, R$1.000 que seja para ver uma obra de arte no nosso país, para ver uma exposição, para ir a um museu, sabe? A gente não valoriza. A gente não conhece nossas coisas, cara. Exatamente. Que é pior do que isso. As referências, só de referência musical que você tem, as pessoas não têm isso, cara. E hoje é infinitamente mais acessível. E as pessoas não Você pode achar tudo na internet. Tá mas tudo super fácil. Eu acho que um dia desse eu vou fazer um show, cara, num restaurante aqui em São Paulo. E é um restaurante pequeno, assim, mas muito gostoso, de uma amiga minha chamada Mariana Pelósio. Um restaurante chama Duas Terezas. E é um negócio, assim, ela é uma super empreendedora, tem um restaurante dela ali nos Jardins. Mas, assim... Começou no Butantã, veio para os Jardins, agora a mulher tá, sabe, se esforçando, crescendo e tal. E ela foi fazer um jantar, tinha entrada, tinha tudo, não sei o quê, e tinha música no meio do jantar. E ela harmonizou o jantar com minhas músicas, olha que loucura. Então eu nasci na Paraíba, ela trouxe um ingrediente do Nordeste. Depois eu fui pro Norte, ela trouxe um ingrediente do Norte. Açaí, cupuaçu, não sei o quê, foi fazendo o negócio todo. Pô, teve uma pessoa que ligou para brigar com ela porque tava muito caro o ingresso. Ia ter o jantar inteiro, e disse, porque é muito caro. Eu achei aquilo um fenômeno interessante, que depois ela veio falar comigo também, depois ficou falando, xingando, não sei o que, reclamando e tal, do preço. E a gente compra tanta coisa, né, bicho? Assim, a gente gasta com tanta coisa. Sim. E a gente não acha que isso merece o nosso esforço financeiro também, né? E aí, às vezes as pessoas fazem umas contas meio boas, né, Rafa? Tipo assim, quanto é o cachê do Rafa? Tanto. Aí ele faz a conta. Nossa, ele canta 20 vezes por mês, ele toca. Nossa, o cara tá rico, mano. Nossa, então sendo assim, e curioso é isso, porque se diz assim, fulano de tal é médico. Uma cirurgia dele é 50 pau, cara. O cara anda de Mercedes, todo mundo é fã do médico. O Rafa, mano. O Rafa anda de Mercedes, mercenário. Então, essa profissão é amaldiçoada. Essa profissão... A arte, né? Eu sempre falo isso, a gente tem um problema muito sério com tudo que parece alternativo, né? Digamos assim. E a arte, eu não sei mais quantos anos ainda vai levar para sair desse nicho alternativo, né? E sabe o que é pior? Eu vou falar de restaurante assim. Você vai num restaurante pequeno aqui num bairro legal e você paga 100 pau num prato. Aí você vai dizer, tá muito caro. É verdade. Você vai num McDonald's, você paga 15 pau, certo? 20. Hoje tá um pouco mais caro. Beleza, mas vamos dizer que você gasta esses 30. Sim. Curiosamente, o cara que tá te cobrando menos tem muito mais dinheiro que o cara que tá te cobrando mais. Pois é.
E eu acho que a mesma coisa acontece com música. Então assim, você vai fazer um show pequeno no teatro, você cobra um ingresso mais caro, e as pessoas, o cara tá cobrando muito caro pro ingresso dele. Mas o cara que tá fazendo show lá pra multidão, que cobra R$10, tá botando muito mais grande no bolso. Então, eu acho que refletir sobre essas questões mais práticas, ajudar o músico que você curte, apoiar, comprar o ingresso, ir no show, sabe? Fazer isso, divulgar, é fundamental, cara. Pra dar sustento pra mim, pra você, pra dar sustento pra gente. Pra gente conseguir continuar fazendo. Continuar fazendo. Arte. Exatamente isso. Mudando um pouquinho de ares, essa é provocativa. Opa. Essa... Não, eu não acho, não é nem provocativa, até porque eu conheço as suas posições e compartilhamos da mesma. Mas as pessoas ainda têm muito problema com isso. Música secular... E música gospel. E música gospel. Olha só. O profano e o sagrado. Interessante. Como que é isso pra você? Cara, você teve algum momento da sua vida que você pensou diferente sim, do que você pensa hoje? Sem dúvida. E como foi esse processo? Como que você chegou? Olha, eu não tinha muita essa visão. Quando eu era criança, música era música pra mim, né? Meus pais gostavam de Caetano Veloso e Arautos do Rei. Então... Mesmo... eu ouvia, só que como eu sou adventista, no sábado eu não via Caetano Veloso, né? Só Arautos do Rei. Era mais ou menos isso. Então assim, eu cresci muito. Aí quando eu fiz uns 16 anos, eu tive um momento, uma experiência espiritual muito intensa, assim. Aí eu decidi, não, eu vou parar de ouvir música do mundo e tal, aquela coisa toda. Depois eu fui voltando... Você voltou a ser criança. E fui voltando de um jeito mais livre, porque quando eu era adolescente, que eu curtia, teve uma fase em que eu só curtia rock, e o rock, ele tinha, na época, né, uma ditadura estética muito forte. Você gostava de rock, você ia gostar de rock, e você ia respeitar MPB, respeitar isso, respeitar aquilo, tem esse negócio, né, tinha essa besteira toda. E às vezes eu via, sei lá, Exalta Samba, achava lindo e não podia assumir, que lindo. Quando eu vi, me amarrei, é louco. No teu sorriso sonhei, achava isso lindo, mas... Fica menor, né? Quando eu vi... me amarrei. No teu sorriso sonhei. Por aí vai. Então, aí depois que eu voltei a ouvir, eu voltei mais livre. Então, cara, se eu achar bonito, eu vou ouvir e acabou, eu me emociono. E depois eu acabei refletindo mais sobre isso. E hoje eu entendo da seguinte maneira, Rafa. A tentativa de espiritualizar as coisas é só uma maneira de reforçar que Deus não é verdadeiramente Deus. Então, se eu preciso tornar uma coisa espiritual, então eu preciso entender, quer dizer, que Deus, ele está fora do mundo, ele está num lugar restrito, e eu é que determino que isso aqui é de Deus ou não. Então assim, ou Deus é Deus onipresente, onisciente, onipotente, Senhor sobre todas as coisas, cara, ou então ele não é Deus, ele é só um personagem e tem um Deus acima dele. Né? Que fique claro que não é essa maneira que eu enxergo. Então assim, a gente tem essa necessidade de dizer, porque isso aqui é de Deus. Então eu vou te fazer uma pergunta simples, o mar é gospel? Se o mar for gospel, então a minha música é gospel também. O mar, um passarinho, Deus criou o passarinho, concordo? O crente vai achar que Deus criou o passarinho, então ele foi lá, colocou o bico, as penas, pintou as penas com suas próprias mãos, ele fez lá o passarinho lindo e maravilhoso. O passarinho é gospel? Ou secular? Né? Aí não, mas isso é a graça, é comum. Eles inventam umas coisas que não tem escrito em lugar nenhum, entendeu? Então começam a tornar as coisas mais complexas e tal, se não entendem que todas as coisas vêm de Deus e que no final das contas nós, como seres humanos, temos escolha, capacidade de escolher o que nós vamos fazer com cada coisa. Então eu posso te matar jogando esse CD na tua cabeça, cara. Como eu posso te matar com uma arma? E nem o CD nem a arma são maus em si, mas eu posso ser mal. Então eu posso fazer o mal com, enfim, infinitas coisas. E sobre a música especificamente, né, sobre música gospel, a música, ela não é apenas aquilo que é cantado, ela é aquilo que significa para quem está escutando. E cada canção, cada música tem um significado em determinada cultura. Então o que eu acho que tem que ser respeitado acima de tudo é o sentimento de quem tá do ouvinte. Então o ouvinte diz, essa música eu não concordo com o que essa música diz. Essa música vai contra aquilo que eu acredito, eu não vejo virtude nela. Então não ouve. Simplesmente não ouve. Agora, essa tentativa de dizer isso é gospel, não é gospel, tem um problema porque a gente deixa de fora muita coisa boa porque não é gospel e a gente engole muita porcaria porque é gospel. Porque tá dentro de um selo comercial chamado gospel, você engole lixo, veneno pra tua alma,
que, sabe, que vai diretamente contra aquilo que é a vontade de Deus pra gente, porque tá dentro de um selo gospel. E você perde alimento bom pra tua vida porque tá fora do que é gospel, entendeu? Então, assim, Jesus não era gospel, a Bíblia não é um livro gospel, Davi não era um salmista gospel, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa cantar sobre a vida e absorver aquilo que é bom pra gente. Você recentemente, eu assisti, acompanhei lá no canal do Franklin Medrado. Beijão, Franklin. Beijão pra você. Lindo. Eu acho ele também um cara muito sensato, muito equilibrado nas coisas que ele fala. E você falou um pouco sobre o preconceito que a gente ainda tem, né, com as matrizes africanas e como isso é difícil, como é difícil colocar a música negra na igreja, mesmo que por um longo período a igreja foi totalmente americanizada, né? E a mãe de todas as músicas é a música negra, né? Agora que tá essa onda do worship, né? Worship bem branco mesmo, né? Realmente branco. Já branco, polemizando aqui de novo, mas também é nosso. Mas é um branco que é um pop rock. Se é pop rock, é preto. É preto. Aí lascou de vez. Eles embranqueceram. A falta de cultura não deixa as pessoas saberem disso, né? Não deixa. Muito louco. As pessoas não sabem que o rock surgiu na igreja. Não sabem. Não sabem que basicamente a mudança do compasso forte do primeiro pro segundo compasso, né? Que é toda a música hoje que tem. Sabe que você não dá até o hino de vitória que você canta. Você deve aos pretos. Você deve aos pretos, né? Porque senão você cantaria. Dando o hino de vitória que você... Seria assim. Não teria o swing. Não teria o swing. Então, a gente deve a música contemporânea, a música preta, a música que surgiu na África, ela entrou na música erudita, quer dizer, através do jazz, virou ópera, Porgy and Bess, né? O exemplo máximo disso assim, mas isso entrou em todo canto, isso entrou no cinema, isso entrou assim, tá em todo lugar. Então a gente deve, o jeito que a gente vê e enxerga a música hoje, a gente deve principalmente à música negra. Claro que tem influência do folk, né? Lá, irlandeses falando isso de música pop, mas no caso do Brasil especificamente a gente tem as influências ibéricas, que, diga-se de passagem, tem uma influência moura gigantesca, né? Quer dizer, que são, mais uma vez, né? São povos negros também, povos pretos que foram para a Península Ibérica, levaram sua musicalidade, isso veio para a gente com os portugueses, com os espanhóis. Saiu já espalhando tudo, né? Não tem jeito. E a música africana, bicho, aí tem um pouquinho da música... Com a escravidão, a África foi para todo lugar, não tem o que fazer. Tipo, e a gente tem um pouco de música indígena, mas, por exemplo... Os índios, essencialmente no Brasil, não tinham tambores, tinham chocalho e flauta, assim, no geral, né? Batiam o pé no chão e tal. Tem um pouco disso, mas onde quer que tenha batida, que tenha tambor, que tenha ritmo, que tenha compasso, que tenha pulso, que tenha melodia, que tenha, bicho, tudo veio disso. Mas o que acontece, existe veladamente, uma negação de tudo aquilo que mantém uma característica negra muito forte. No caso do Brasil, a primeira onda de evangelização brasileira foi europeia. Os alemães trouxeram seus hinos, que são bem diferentes disso, né? E são, lindas melodias e tal e tudo mais. Mas é natural, né, Rafa? Assim, vamos entender que esses caras vieram pra cá quando a galera ainda tinha escravo, né, bicho? Pois é. Então, assim, a gente esquece que essa coisa é de um dia desse, né, mano? Então, assim, é assombroso, é um negócio assustador, assim. Eu recomendo que vocês vão ler sobre o assunto, porque é vergonhoso. Eu morro de vergonha dessa história. Nossa história. E, ao mesmo tempo, justamente por essa vergonha, a gente tem que acender a luz mesmo em cima. Entendeu? Acender a luz, entendeu? Ó, entenda o que é racismo no Brasil, né, cara? Assim, eu quero aprender, bicho, porque, assim, é cada dia uma surpresa, um negócio novo, né? E são coisas que você engoliu quando você era moleque, eu engoli, e só vim perceber depois. Então, assim, por que na minha igreja não toca samba? Né? Por que na minha igreja... Por que todo mundo odeia funk? Por que não pode fazer capoeira quando você é crente? Mas Kung Fu pode. Por que pode fazer Kung Fu? Não, mas Kung Fu é diferente, que capoeira tem o aspecto da religião. Vai estudar sobre Kung Fu então, né? Exatamente. Tá totalmente imbricado também na religiosidade do budismo oriental e tal. Então, assim, eu acho que é um assunto que a gente precisa comentar. Então, a gente não pode passar por... Quando as pessoas perguntam por que a igreja brasileira não gosta dos ritmos brasileiros? Olha, não tem como não passar pela questão do racismo. Óbvio que tem uma camada de racismo aí, quer dizer... Né? A gente não pode fechar os olhos para isso, porque inclusive a música americana que a gente recebeu durante muito tempo foi a música americana branca, né? Você fazia versão
das músicas dos brancos norte-americanos, né? Então você cantava lá, Because he lives, I can face tomorrow. Isso você podia, mas se fosse Because he lives... Colocou o 7 e lascou. Aí, Jesus não gosta. Então, assim, por quê, né? São perguntas que a gente precisa se fazer. Sendo assim. que o branco, Elvis... Bebeu do Não, preto. e assumidamente, né? Não, mas isso é uma coisa interessante, né, Assumidamente. Rafa? Assim, quer dizer, você tem todos os motivos a mais pra falar disso, mas assim, e pra dominar esse assunto. Mas é muito curioso, é nítido. O que é a bossa nova, né? O que é a bossa nova? Se não a pega esse negócio que é incrível aqui, bota um branquinho na frente e vamos espalhar para o mundo. O que é o rock and roll com Elvis Presley e Beatles? Se não simplesmente... Você gosta de Beatles? Pô, eu sou apaixonado por Beatles. É mesmo? Então não vou falar mal, não. Não, pode falar mal, mas eu acho incrível, eu acho muito legal. Mas Não, isso eu tô brincando. Mas mas é basicamente assim, os caras tiraram Little Richards, os caras tiraram Chuck Berry, Billy Preston. Billy Preston, a Sister Rosetta Sharp, né? Que eles pegaram todos esses nomes, aí colocaram o próprio Ray Charles, né? Que eu sou apaixonado demais, sou muito apaixonado por Ray Charles. Aí colocaram Beatles, Elvis, pronto, agora o mundo tá pronto pra absorver isso. Na década de 70 e 80, bicho, aí são as grandes bandas, né? Pô, Led Zeppelin, Pink Floyd, não precisa nem falar, né? Esse movimento inglês todo, né? Então, assim, é nítido que isso aconteceu no mundo muitas vezes. Não é assim, o funk é um ritmo da favela que vem vindo. A primeira artista que ganha o mundo com funk é, coincidentemente, né? Então, assim, acho que cada um tem que fazer seu som, não é do indivíduo, né? Imagina, alguém pode olhar, Estevão, mas tu também é branco e tu tá cantando isso, tá cantando aquilo. Eu canto aquilo que me emociona, eu canto aquilo que me toca, mas eu não posso fechar os olhos para entender que... Por isso que eu admiro tanto os artistas que estão fazendo música, a melhor música do Brasil hoje, para mim, tá vindo da periferia, e são os caras do hip hop. Então, eu tô falando aqui do Rincon, tô falando do Djonga, tô falando, quer dizer, do Emicida, esses caras para mim estão fazendo a melhor música, a música brasileira mais relevante, mais com verdade, a né? seu tempo, com verdade, e esses caras são todos pretos e eles estão conquistando um espaço de mídia, de mainstream, e eu sou fã de todos, então aprendo com todos, assim, né? Então... E o que eu costumo falar da questão de recurso, né? Recurso e organização. O que é muito legal desses caras, todos que você falou, é que eles entenderam como organizar a parada. Sim. Porque o que acontecia lá atrás é que, lógico, que até por falta de cultura, não adianta, a gente vê isso com jogadores de futebol, né? Que enriquecem e perdem tudo, torram dinheiro pra caramba, né? Porque não tem a cultura para administrar essa grana. E a gente não tinha uma gestão de carreira lá atrás com Little Richards, enfim, com esses caras, né? Hoje... Então hoje já seria cara, diferente. basicamente assim, os então dois artistas mais importantes do mundo pra mim hoje, no momento mais relevante, são Kendrick Lamar e a Beyoncé. Exatamente. Exatamente. Acho que isso já diz tudo. São caras que aprenderam a se organizar. Tipo, eu sempre falo isso. O preto foi muito desorganizado. Foi muito desorganizado e é por isso que aconteceu tudo o que aconteceu. E aí o lance, por exemplo, a perda, né? A gente meio que perdeu o rock pro branco numa dessa. Eles tinham recurso financeiro, tinham a organização, né? Sabiam como fazer a parada acontecer. Faz sentido. Né? Então é tipo isso. E o hip hop tá sendo outra história, né? Exatamente. Os caras estão organizados, os caras entenderam. Eu como fã, bicho, eu sou fã do Kanye, sou fã desses caras, eu fico admirado, assim, só aprendo, né? Só que não é meu lugar, né? Quer dizer, eu fazendo rap, né? Mas é o gênero que eu mais escuto há 10 anos, assim, posso cara. falar uma coisa mas que não é meu rolê. Eu sou um paraibano. Eu sou um paraibano que toca violão, eu sou outro... mas fazer um repente é quase um rap, cara. Eu me sentiria mais à vontade no repente, sem dúvida. A minha leitura de Estevão Queiroga, eu preciso encerrar o programa, porque tá todo mundo bravo, a direção já tá brava comigo aqui, os caras tão bravos, velho. Depois vocês editam, cara. Não vai editar nada, esse programa vai ter que ir na íntegra. E eu vou ter que fazer uma parte 2 desse programa, logo menos. Eu vou lá pra Amazonas fazer uma parte 2. Quando eu lançar meu álbum ótimo, lindo, vamos fazer uma parte 2. A minha leitura sincera, honesta de Estevão Queiroga é que eu acho que a gente pode esperar tudo de Estevão Queiroga. Então eu acho, sinceramente, de verdade, você falou do seu mix de influências, de brasilidades, enfim, e também falou da questão do R&B, do soul. Então, assim, eu já tô ansioso
pro seu próximo trabalho, que eu sei que pode vir R&B, pode vir soul, pode vir Nordeste muito forte. E por que não rap também, né? Pode ser. Sinceramente... Se um dia digerir e sair com verdade, com naturalidade, acho que vem. No meu próximo disco, já dando um spoiler, não vou tocar. Aí. Mas tem uma parte... A partir do norte eu faço uma poesia, né? Mas nesse tem uma parte com uma poesia mais rítmica, né? Eu falo do jeito mais rítmico. Aí alguém pode interpretar como rap, alguém pode interpretar como repente, alguém pode interpretar só como a fúria da canção, né? Mas vai ter umas coisas bem interessantes. Vem Nordeste, mas vem... Eu acho que ele vem mais maduro, ele vem mais doído. Então, quanto mais doído, é sinal de que eu tô mexendo em alguma ferida mais profunda, sabe? Então, eu acho que ele tá chegando aí. Véi, vamos ver como vem. Eu não tenho nem palavras pra te agradecer. Tô feliz demais de estar aqui. Obrigado mesmo. Já era fã demais, agora dobrou, triplicou. Pô, mano, eu posso dizer mesmo, velho. Quero muito estar perto. Seja meu amigo, cara. Pô, vamos fazer um som junto, de verdade. Vamos fazer um som junto. E o que você acha da gente fazer agora um som mundano? Um som profano? Pode ser, mas esse teclado não é gospel, então. Esse teclado eu acho que ele não é gospel, não. Não é consagrado. Não. Pior que ele tá ungido. Ele foi ungido, mas às vezes ele toca coisa do mundo também. Às vezes quando sai. Se for tocar música do mundo, desafina, quebra as teclas. Ô, meu Deus do céu, misericórdia. Vamos nessa, Estevão? Vamos. É nóis. Obrigado, velho, mais uma vez. Vamos embora. Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. Always reaching out in vain, just taking the things not worth having. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. 'Cause I'll be standing on your side when you check it out. They say your style of life's a drag and that you must go other places. But just don't you get mad when you get fooled by smiling faces. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. 'Cause I'll be standing on your side when you check it out. When you get off your trip, don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. Standing on your side when you check it out. When you get off your trip, don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. A chance to check out the new, but you're the only one to see the changes you take are for real. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, pretty mama. 'Cause I'll be standing on your side when you check it out. When you get off your trip, don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing.
pretty mama, don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. Da-d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 a.